Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, A Semente da Esperança. Aqui a minha única intenção é trazer uma semente de esperança em forma de mensagem ao seu coração. E a mensagem de hoje eu trago com o título A Cura Vem Antes da Direção. É isso mesmo, vim trazer uma resposta dos céus para você que se encontra hoje sem direção, sem saber qual decisão tomar, sem saber o que fazer da sua vida, sem saber por que aquilo que você tem orado a Deus ainda não aconteceu, ainda não chegou nas tuas mãos, ainda não foi a porta aberta. E para refletir, sobre essa mensagem, eu trago também uma passagem bíblica, tá bom? De um enfermo, tá? E foi através dessa leitura que eu fiz o meu devocional e que surgiu, o título, A passagem é João 5, tá? Vai falar de um enfermo que estava há 38 anos, um homem, há 38 anos enfermo. Ele morava em Jerusalém e em Jerusalém havia um tanque, que de tempos em tempos os anjos desciam e agitavam as águas, e ali o primeiro que pulasse nesse tanque ali seria curado, e eram muitos enfermos ao redor desse tanque, e Jesus passando ali, por Jerusalém, viu esse homem, teve misericórdia dele, 38 anos, você se imagina, 38 anos enfermo, 38 anos sem direção, 38 anos perdido, Jesus teve misericórdia dele, sentiu compaixão, por aquele homem que há tantos tempos estava ali, e perguntou a ele, queres ficar são? E aí ele respondeu a Jesus, mas Senhor, nas palavras dele, como que eu vou ficar são? Como que eu vou me curar, Se sempre que tem a oportunidade, um vai ali, pula primeiro, não tem ninguém, não tem nenhum outro homem que me joga dentro desse tanque, porque ali era ele por ele, ali demorava até a oportunidade, quando tinha ali, cada um pensava em si próprio, E aí Jesus respondeu a ele, levanta-te, toma o teu leito e anda, E esse homem creu no que o Senhor Jesus falou, ele não exclamou, ele não perguntou, ele não duvidou, simplesmente ele acreditou, simplesmente ele ouviu aquelas palavras, ele creu no Senhor e ele pegou o teu leito e andou, e ali aquele homem foi curado, E logo mais à frente, em um outro versículo, Jesus encontra com ele novamente. Após Jesus curar ele, Jesus veio e trouxe a direção, que está no versículo 14, quando Jesus encontrou ele. Jesus encontrou-o no meio do templo e disse-lhe, eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus direcionou a ele, não peques mais, não erre mais, para que não aconteça, ou seja, Deus, Senhor Jesus deu um direcionamento, após dele ser curado, Jesus já direcionou ele, olha que maravilha, a gente passar por coisas, e Jesus poder nos orientar, nos mostrar o caminho, nos responder as nossas perguntas. Isso é maravilhoso, quando a gente busca o Senhor e Ele nos responde, da maneira dele, da forma dele, porque Ele tem várias formas, de falar conosco, e é igual eu, até chegar aqui para me poder trazer a mensagem para vocês, até abrir esse canal, passei por coisas e fui muito ferida e Deus teve que me curar de muitas coisas e Ele ainda está me curando, Ele ainda está me transformando, Hoje eu sou um vaso nas mãos do Senhor, Ele tem me mudado, Ele tem trabalhado em mim, Sou, como se diz, uma joia na mão dele também, Ele está me lapidando, Está me curando de muitas coisas. Eu tive que aprender a perdoar as pessoas que me fizeram mal. Eu tive que aprender a confiar nisso. Eu tive que aprender muitas coisas. Eu tive que aprender a falar, A falar sim, de uma forma mais clara, simples, que é o meu jeito, para que vocês possam entender, porque cada um tem um jeito e esse é o meu jeito. E ainda estou sendo moldada
Senhor. Então, a mensagem de hoje é: eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você espera do Senhor, como que você tem se posicionado diante dele, mas eu vou te falar, se é um emprego, como que você quer que Deus abra a porta? Se você foi ferido por alguém, se você ainda, no serviço que você está, você ainda não se resolveu com aquele amigo do trabalho ou aquela indiferença que você teve com alguém. Como? Porque eu vou te falar, a gente passa por perseguições que só Deus na causa. A gente passa por coisas na vida que, se não for Deus, né, com as suas mãos sobre a gente sai do eixo, né? A gente sai do controle, a gente fica perdidinho, não sabe o que fazer. E quando a gente precisa de direção, Jesus vai, né, nos curar primeiro. Como que você quer, né, um relacionamento saudável, um relacionamento bom, um relacionamento que vai te trazer segurança, né? Porque muitas mulheres sofrem, né, na mão de homens, homens sofrem na mão de mulheres e vice-versa, né? Por muitas questões. E chega a desistir de ter alguém, chega a desistir do amor, acredita que o amor é só superficial, né? Mas não, gente, o amor existe. Olha, a nossa grande esperança, né, vem do Senhor, né, que nos amou, porque a gente é tão falho, né? Nos amou mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos defeitos. Ele nos amou e Ele nos ama, né? Então Ele nos ensina a amar o próximo. Pensa, você ter que perdoar quem te fez mal. Mas é difícil, mas quando a gente ora, quando a gente ajoelha e fala: Pai, me ensina a perdoar, quando você pede ao Senhor para tirar a mágoa do seu coração, a raiva, Ele te ajuda a perdoar, Ele te ensina na palavra e ensina na oração. Então, como você quer que Deus te dê um relacionamento, que você venha ser feliz, que você venha ser completo, completa, que você venha ter segurança, se você ainda precisa ser curado dos seus traumas, se você ainda precisa perdoar aquela pessoa que te feriu profundamente, se você ainda precisa perdoar aquela palavra que foi dita, que te machucou, aquele ato que te feriu, como? Não tem como. Deus pode sim te dar um relacionamento, sim. Deus pode sim abrir uma porta de emprego. Mas primeiro Ele vai te curar. Ele vai curar as tuas feridas, Ele vai curar os teus traumas. Como que o Senhor vai te levar para outro nível se você não estiver preparado? Ele não nos leva. Ele não vai entregar nossas bênçãos sem que a gente esteja preparado para receber. Eu falo por mim também, porque eu tenho promessas do Senhor. E se Ele não me entregou, é porque eu ainda não estou preparada. Então Deus nos direciona conforme a sua vontade e conforme a nossa disposição, a nossa posição. Como você tem se posicionado hoje? Diante daquilo que você quer, diante daquilo que você espera, diante daquilo que você já ouviu Deus falar: eu vou te entregar. Como você tem se posicionado? Você tem olhado para si? Você tem perdoado quem te fez mal? Você tem buscado ao Senhor? Você tem olhado os seus defeitos? Como? A gente tem que se posicionar diante de Deus, para que então, só então, as vontades dele se alinham com o que é perfeito para nós, com o que ele quer para nós. Não adianta a gente querer algo do Senhor se não estiver alinhado conforme a sua vontade. Eu falo por mim, porque eu também tive que abrir mão de algumas vontades minhas para estar aqui. E glórias eu dou a Deus, porque eu gosto de estar aqui, porque esse amor que me alcançou, essa graça que me alcançou, eu quero compartilhar com vocês também. Eu quero que vocês também conheçam esse Jesus que é amor, esse Jesus que é acolhedor, esse Jesus que é perdoador, que eu também conheci, porque Ele é fogo consumidor, sim, Ele é justo, sim, mas Ele é amor também. Então, assim como eu conheci, eu quero que vocês também possam conhecer, assim como o Senhor já está alinhando, né, os meus caminhos com a vontade dEle. Eu também espero que vocês também possam ter os caminhos alinhados. Mas para que a direção venha, entende, Jesus precisa te curar.
Eu não sei o que Jesus precisa te curar. Eu não sei se você sofreu uma decepção, se você sofreu uma desilusão, se você ouviu palavras que te machucaram ou se te machucaram fisicamente também, verbalmente. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que quando você se posicionar diante dele, quando você falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, cura-me, tira isso de mim, Senhor, eu não quero ter esse sentimento, eu não quero ter esse pensamento, eu não quero agir assim, eu não quero fazer isso dessa forma, eu não quero tomar decisões erradas. O Senhor vai te responder, o Senhor vai te direcionar, mas antes, só antes, Ele vai te curar primeiro. Então eu estou aqui para que vocês possam ver também com seus olhos que eu também sou alguém que eu estou sendo curada também, para a honra e glória do Senhor. Então, se você quer algo de Deus, se posiciona. Se você ainda tem se perguntado por que a porta não abriu, por que isso não aconteceu, por que eu ainda continuo aqui, por que nada acontece na minha vida, eu venho te falar, porque Deus está esperando você se posicionar diante dele. Deus está esperando você perdoar. Deus está esperando você quebrantar o coração. Sabe quem vai te ensinar a perdoar? Sabe quem vai te ensinar o que fazer? É Jesus. É só Ele. É difícil, eu sei que é difícil mesmo a gente ter que passar por coisas, a gente ter que fingir que nada aconteceu, a gente ter que fingir que aquilo não nos feriu. Eu sei, acreditem, porque eu já passei coisas que também me feriram, mas acredita que Deus, Ele nos cura, depois Ele nos direciona. E é maravilhoso quando Deus começa a falar conosco, quando Deus começa a nos mostrar coisas, vai acontecendo tantas coisas, sabe, sobrenaturais. O Senhor vai alinhando assim, ó, o caminho assim, ó, certinho, para que a gente não se sinta mais perdido, para que não possamos mais ficar perdidos sem saber o que fazer, qual decisão tomar, para onde ir, se eu vou, se eu volto, o que eu faço. É desse jeito. Então, eu convido a vocês, gente, pessoal, né? Se você ainda não se posicionou diante do Senhor para saber o que você deve fazer, qual direção tomar, eu venho, né, te convidar hoje, né? Se posiciona diante dele, né? Ora a Ele, busca ao Senhor, tenha intimidade, busca Ele no seu cantinho. E deixa eu falar aqui um negocinho para vocês que eu aprendi e que eu tenho feito constantemente. O Senhor Jesus nos ouve a todo momento, seja em casa, seja no trânsito, seja na rua, seja no trabalho, em qualquer lugar Ele te ouve. Se você tiver a necessidade de falar com o Senhor, mas ao seu redor tem muitas pessoas, fale com Ele aqui. Fale com Ele aqui, porque o que é ligado na terra é ligado nos céus. E o Senhor te ouvirá, porque Ele ouve todos nós, né? Ele está presente em todos os lugares, em qualquer hora, né? Então, ora ao Senhor, busca Ele e peça direção, e Ele te mostrará. Eu te garanto que se você pedir direcionamento para o Senhor, Ele vai te falar o que está faltando você fazer, Ele vai te mostrar o que precisa ser mudado em você, e Ele irá te capacitar, Ele irá trabalhar em você. Quanto mais nos aproximamos dele, mais clareza temos das coisas, mais discernimento a gente possui. Então, gente, não perde tempo. Se você tem um tempo para Jesus, esteja com Ele nesse tempo. Se você ainda não arrumou, arrume um tempo para Jesus, porque só dele vem a sabedoria que necessitamos para continuar a nossa caminhada. A gente pode adquirir conhecimentos de várias maneiras, mas só Ele conhece o nosso futuro. Só Ele conhece, mais ninguém. Só Ele conhece o nosso íntimo, só Ele conhece a nossa caminhada, só Ele conhece o que a gente passou e o que a gente ainda vai passar. Então, busca Ele,
Busca a sabedoria do Senhor e Ele te dará. Eu te garanto que Ele te dará. Eu te garanto que as coisas começam a alinhar. Eu te garanto que as coisas começarão a fazer sentido. Eu te garanto, porque isso tem acontecido comigo, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Espero que toquem verdadeiramente no coração de vocês, porque não é só de mim, é do Senhor, né? Porque eu sempre peço orientação para Ele, né? Eu sempre tô aqui, né? Por Ele, né? E para Ele. E é isso. Vou orar agora por vocês e por mim, tá bom? Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, com a clareza que o Senhor tem me dado, com o discernimento que o Senhor tem me dado, Senhor Jesus. Eis-me aqui, ó Pai, na Tua presença, Senhor, orando em Teu nome, ó Pai. Ainda assim, como eu disse, Senhor, a essa mensagem, eu estou sendo curada, eu estou sendo transformada, ó Pai. Eu estou sendo capacitada, Senhor, e eu oro, Senhor, ao Senhor, agradeço, ó Pai, por essa missão, Senhor, por esse chamado, ó Pai, por esse propósito, Senhor. Eu oro, ó Pai, agradeço por tudo que o Senhor tem me ensinado até aqui, Pai. Que essas pessoas, Senhor Jesus Cristo, que estão te assistindo, que ouviu essa mensagem, ó Pai, venha, Senhor Jesus Cristo, se render a Ti, Senhor. Venha te buscar, ó Pai. Venha pedir sabedoria, Senhor, que o Senhor os conceda, ó Pai. Mas que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, curar, Senhor, o interior dessa pessoa, ó Pai. Curar a alma dela, Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, ó Pai, o que ela passou na sua caminhada. Eu não sei, Senhor Jesus Cristo, o que ela viveu na sua vida, ó Pai. Eu não sei, Senhor, quais têm sido as dúvidas delas. Eu não sei, Pai, por que ela ainda se permanece nesse lugar, por que a porta não abriu. Mas o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, Senhor Jesus Cristo. O Senhor vê o que nós não vemos, Senhor. O Senhor está onde não estamos, Senhor. O Senhor enxerga, Senhor, além daquilo que os nossos olhos possam ver, Senhor. Então eu peço, ó Pai, que o Senhor venha curar a alma desta pessoa, Senhor. Venha curar o interior dela, Pai. Venha, Senhor, tirar todo sentimento que não é de Ti, ó Pai. E colocar, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que é da Tua vontade, ó Pai. Venha blindar o coração dela, Senhor, para que não entre nenhum sentimento ruim, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente, ó Pai, na vida destas pessoas, Senhor. Presente na minha vida também, Senhor. Que possamos, Senhor, sermos curados, sermos regenerados, sermos transformados, Senhor. Não para viver, Senhor, as nossas promessas, mas para glorificar o Teu nome, Senhor. Porque as coisas que necessitamos vêm depois, Senhor. Que primeiro possamos buscar o reino dos céus. Que primeiro, Pai, possamos buscar a Tua presença, Senhor. E só depois o Senhor vai, Senhor, nos dar o que precisamos, não o que queremos. Pai, eu oro em agradecimento, Senhor, por mais essa mensagem. Ó Pai, apresento, Senhor, a vida destas pessoas, Senhor. Que o Senhor venha de hoje para frente, Senhor, direcionar essas pessoas, Senhor. Venha curar, Senhor, venha libertar, Senhor. Venha colocar Tuas mãos aonde só o Senhor pode colocar. Venha abrir as portas que só o Senhor pode abrir. Venha, Senhor, livrar, Senhor, essas pessoas de todo e qualquer mal, Senhor. Venha capacitar, ó Pai, aquela, Senhor, que precisa de capacitação, Senhor Jesus Cristo. Venha, Senhor Jesus Cristo, estar no controle, Senhor, da vida de cada uma delas, ó Pai. Eu termino a minha oração, Senhor, já Te agradecendo, Senhor, porque eu sei e creio pelos olhos da fé, Senhor, que nada é por acaso, Senhor. Tudo tem Tuas mãos, Senhor. Tudo tem o Teu mover e o Teu agir. E eu creio, ó Pai, que estas pessoas agora, Senhor, entrará na Tua presença, buscará mais o Senhor, e após isso, Senhor, o Senhor alinhará os caminhos dela com as Tuas vontades, ó Pai. Que os nossos caminhos, Senhor, possam estar alinhados, Senhor, não ao que queremos, mas o que seja melhor para nós. Amém. É isso. Eu planto daqui, Deus rega daí e crescemos juntos. Um beijo e até o próximo vídeo.